Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está começando o Aparecida Debate e hoje vamos falar sobre um tema que já faz parte da nossa rotina, mas que também levanta questionamentos importantes sobre o futuro da humanidade. A inteligência artificial está presente nos celulares, nas redes sociais, no trabalho, nos estudos e até nas relações humanas. E diante desse avanço acelerado, a Igreja Católica decidiu entrar nesse debate. O Papa Leão XIV publicou sua primeira encíclica dedicada à inteligência artificial, trazendo reflexões sobre ética, verdade, responsabilidade, dignidade humana e espiritualidade em tempos digitais. Bem, para essa conversa a gente recebe aqui em nossos estúdios o padre Edivaldo de Araújo, diretor da editora Santuário, nosso amigo, que sempre participa conosco para essas reflexões muito importantes, principalmente para os tempos atuais. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Aparecida Debate, tudo bem com o senhor? Boa noite, Edu. É um prazer estar aqui e conversar um pouquinho sobre essa encíclica tão importante, Magnificat Humanitas, que a gente possa trazer esse conteúdo. Que é muito importante para todos, que todos saibam, né? E de uma forma online, o professor Marcos Gonçalves, designer, mestre em comunicação e semiótica e professor universitário da FATEC Guaratinguetá e na Unifateia Lorena. Professor, boa noite, seja bem-vindo ao Aparecida Debate, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? É um prazer, agradeço bastante a oportunidade de poder discutir esse assunto tão importante. Muito obrigado pela presença, mas antes da nossa conversa, vamos entender o que diz essa encíclica e por que esse tema ganhou tanta importância dentro da Igreja. A gente confere agora com a Camila Moraes, direto de Roma. Olá, uma saudação a todos que estão acompanhando ao Aparecida Debate aqui na TV Aparecida. Na última segunda-feira, dia 25, eu participei na Sala Nova do Sínodo no Vaticano da apresentação da encíclica Magnificat Humanitas do Papa Leão XIV, a sua primeira encíclica, e que fala sobre a proteção da pessoa humana diante da revolução tecnológica e também da inteligência artificial. Trago alguns pontos aqui que me chamaram a atenção nesse documento. Primeiro foi o Papa ter participado desta apresentação ao público que estava ali presente. É a primeira vez que um Papa participa desta apresentação. Isso já nos diz alguma coisa. Em tempos de algoritmos, em tempos onde a gente só vê a rede social, a gente vê só os números, o Papa quis dar o seu rosto, mostrando a sua voz, o seu rosto, os seus gestos, dando a sua palavra ali para que todos pudessem vê-lo. Esse é o primeiro sinal que me chama a atenção nessa encíclica. Começa com a apresentação, o fato do Papa estar presente ali mostrando o seu rosto. O Papa ele coloca então essa encíclica, que foi fruto de muita escuta, de 10 anos de pesquisa da Santa Sé e também de escuta de muitas pessoas, técnicos, especialistas, pesquisadores, pessoas que utilizam a inteligência artificial. Então o Papa destacou isso, que foi uma encíclica escrita à base de muita escuta, de muitos anos de pesquisa e de estudos. Outra coisa que me chama a atenção é porque o Papa, então, insere essa encíclica dentro da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja que é composta por vários documentos e que tem aí os seus princípios, né? Entre esses princípios, o bem comum, a justiça social, o amor ao próximo. Então, essa encíclica, ela traz esses pontos de destaque. O Papa diz, então, que a justiça social na era digital deve garantir o acesso de iguais oportunidades, proteger os vulneráveis, combater o ódio e a desinformação. O Papa, nessa encíclica, ele pede para que nós possamos abordar a inteligência artificial com cautela, mantendo clareza sobre as responsabilidades em todas as suas etapas e também apostando em marcos jurídicos adequados e de vigilância e educação dos usuários. O que é isso? A inteligência artificial, as novas tecnologias, elas não podem ser uma terra sem leis. Essas novas tecnologias precisam ter regulamentos, marcos regulatórios. A justiça precisa acompanhar, a gente não pode fazer o que bem quiser e usar da forma como quiser. Por isso também o Papa pede a educação aos usuários. O
Papa, na encíclica, ele fala sobre o código de ética da inteligência artificial, que deve ser submetida a critérios da justiça social. Ou seja, a ética ela vai fazer parte dessa nova revolução. O Papa usa o termo desarmar a inteligência artificial. Na encíclica também o Papa fala que a humanidade ela não pode ser nem substituída e nem superada. E algo que me chamou muito a atenção também é que diante de tanta revolução, de tanto caos, o Papa ainda escreve: é magnífica a nossa humanidade. Ou seja, a humanidade ela está acima da revolução tecnológica, da inteligência artificial. O Papa nos diz: é magnífica a humanidade. E por último, algo que me chamou a atenção, e se nós compararmos então com a Rerum Novarum de 135 anos atrás, escrita pelo Papa Leão XIII, é que o Papa manifesta uma preocupação com a classe operária, com os trabalhadores, e ele coloca que o trabalho ele não pode ser menos remunerado em detrimento do lucro, né, por conta da inteligência artificial, ou seja, os trabalhadores não podem ser substituídos em favor do lucro ou também de menor custo de produção por conta da inteligência artificial. Esses pontos eu trago de destaque aqui para o nosso Aparecida Debate, para que possamos entender e compreender o que nos diz a Igreja com a sua preocupação diante da inteligência artificial. Aqui de Roma, Camila Moraes para o Aparecida Debate. Obrigado, Camila, trazendo assim os principais pontos dessa encíclica que foi apresentada pelo Papa Leão XIV, a primeira do seu pontificado. Professor, vou começar pelo senhor, porque quem já não ouviu falar de inteligência artificial? Mas de uma maneira bem simples, o que é a IA e por que ela ganhou tanto espaço e tão rápido? Bom, a inteligência artificial ela é um sistema informático, é uma tecnologia informática e ela aprende padrões e aí ela consegue interpretar informações e nos ajudar a resolver problemas. Portanto, ela é um sistema de uso direcionado sempre aos mecanismos informáticos. E ela cresceu muito rápido porque ela passou a ser, nos últimos anos, muito acessível e começou a resolver problemas cotidianos do nosso dia a dia de forma facilitada e ágil. Por isso ela ganhou tanto espaço no nosso dia a dia. Padre Edivaldo, a Igreja, inclusive, já vinha acompanhando esse avanço tecnológico, né? O Papa Francisco já demonstrava preocupação com esse tema, mesma preocupação que o Papa Leão XIV colocou no dia seguinte, na entrevista aos jornalistas, em que ele foi empossado no seu pontificado. Ele já falava da inteligência artificial como grande preocupação dele também. Isso. O Papa Francisco ele já começa algumas discussões e norteamentos sobre o uso da inteligência artificial. O uso da tecnologia, porque a preocupação do Papa Francisco, assim como os outros papas, é sempre a preservação do ser humano, a humanidade. E ao discutir a tecnologia ou a inteligência artificial, ele traz algumas questões, principalmente relacionadas com a preservação do ser humano. E as suas preocupações foram traduzidas num documento muito importante feito pelo Dicastério da Doutrina da Fé e o Dicastério da Educação e Cultura. Porque como que nós vamos trabalhar com a sabedoria nova? Como educar? E esse documento feito para pais, professores, padres, quem trabalha com a educação. Como educar a trabalhar com a tecnologia. Aqui, professor, uma coisa que nós às vezes estamos fazendo é divinizando a inteligência artificial e esquecendo da construção que é a inteligência humana. E muitas vezes nós colocamos como prioridade aquilo que a inteligência nos faz, a artificial nos ajuda, mas esquecendo do ser humano, de tomar decisões, de perceber que nós devemos ser responsáveis pela construção da nossa história. E muitas vezes criamos uma ilusão e uma vivência não humana nas nossas relações. Essa era a preocupação do Papa Francisco,
que parece que o Papa Leão expressa muito fortemente nesta encíclica. E muito importante trazer isso para o debate, né? Para a sociedade poder discutir essa questão da tecnologia. Agora, professor, mesmo sem perceber, todo mundo já usa, né, a inteligência artificial no dia a dia. Sim, a inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano, mesmo sem que a gente perceba. Os aplicativos de mensagem de celular que a gente usa, o GPS do carro, quando a gente usa a TV no streaming e ela faz para a gente ali aquela oferta de filmes e séries baseados no nosso uso, quando nós vamos ao banco, o próprio sistema de segurança do banco para nos dar alertas e impedir questões de golpe, os spams de filtro de e-mail que a gente usa. Então, a grande maioria das pessoas já usa no dia a dia, mesmo sem perceber. E é por isso que é realmente muito importante existir esse letramento para que haja uma inclusão digital para a IA no dia a dia. Porque senão as pessoas acabam sendo alijadas da oportunidade de usar esses recursos de forma principalmente consciente, sabendo que a IA está ali para auxiliar no nosso dia a dia, porque, na verdade, ela é uma ferramenta. É aquela questão, né, padre? Não é questão de não usar a inteligência artificial, mas não se tornar dependente dela, né? Agora eu pergunto para o senhor, o que mais chamou a atenção de uma forma geral do senhor nessa encíclica do Papa Leão XIV? Usando a palavra do professor Eduardo, saber que a IA, assim como toda tecnologia, é um instrumento. E o ser humano deve ser visto, e o Papa Leão XIV coloca nesta encíclica, como aquele que está vivendo no mundo tecnológico, numa época de mudança, ou mudança de época, que traz uma nova postura. E ele já chama, ele usa duas metáforas, que o ser humano precisa saber aquilo que ele está construindo. Ele usa a metáfora da Torre de Babel, em que a humanidade quer chegar mais alto, mas sem Deus, poder tomar as decisões, e nem todos chegam, né? E a metáfora da reconstrução do Muro de Jerusalém, em que todos participam com Deus. Então, uma história que pode ser construída a partir do poder e uma história que pode ser construída a partir da humanidade, da comunhão. Então, o que me chama a atenção é que ele já coloca isso, estamos diante de uma decisão. Que história nós queremos construir a partir da civilização, da tecnologia, da inteligência artificial? Como nós queremos construir a história humana? E o ser humano deve ser colocado como prioridade. E esta carta, ela coloca o ser humano. Então, apesar de trabalhar a tecnologia, o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Imago Dei. Ele que deve ser o construtor da história. Porque, às vezes, pelo fascínio ou pela ilusão, nós podemos tentar colocar nas máquinas aquilo que é nosso. Agora, aproveitando para falar desse avanço da inteligência artificial, professor, muita gente está com receio de ser substituída pela tecnologia. Tem fundamento? Isso pode acontecer de fato? Bom, faz sentido ter essa preocupação, porque toda tecnologia ela vai mudar o mercado de trabalho. Assim como aconteceu com a Revolução Industrial, a Revolução Informática, a Revolução da Internet e agora com a IA. A grande questão que a gente enfrenta hoje é que a velocidade dessa revolução ela está muito acelerada. O tempo, né, de entrada dessa nova tecnologia, da divulgação dessa nova tecnologia e do uso dessa nova tecnologia está muito acelerado. E é por isso que tem que existir um protagonismo da sociedade, da escola, da igreja, em definir padrões que norteiem essa questão, porque não há tempo. Em outras revoluções, elas aconteceram de forma um pouco mais
é lenta. E não, agora a gente está vivendo um acúmulo de novas tecnologias, muito rapidamente substituídas e ampliadas, sem que haja tempo até de um debate mais profundo, mais ético, com a preocupação real dos impactos disso na sociedade de uma forma que tenha condição de implantar essa tecnologia num funcionamento de melhor qualidade para o ser humano. Isso está hoje a encargo de muitas empresas que são detentoras dessas tecnologias, que regulam esse processo de forma técnica e não humana. Como o padre disse, eu acho muito importante essa participação da igreja no debate como uma orientação para a sociedade poder realmente tratar desse assunto que é muito importante. A grande questão é a velocidade que isso tem acontecido. E o ser humano tem que estar no centro, né, dessa discussão. Agora, aproveitando essa fala do professor, padre, o documento fala dessas relações humanas. Existe, na opinião do senhor, o risco de as pessoas se distanciarem mais umas das outras? Porque a tecnologia já vem fazendo esse favor, né? A preocupação é com aquilo que a tecnologia pode nos levar à desumanização, né? As circunstâncias que nos desumanizam, que nos escravizam como ser humano. E a grande preocupação é com a relação humana, com o afeto, com a comunicação, com o estar junto. Por exemplo, o não vivenciar o senso comunitário, a pertença à comunidade, a pertença aonde eu estou inserido como pessoa humana. Porque, se nós formos ver, muitas vezes a tecnologia pode nos levar a um isolamento, a não percepção até do eu, deixar que a tecnologia decida aquilo que eu devo fazer pelos algoritmos, né? Aquilo que o professor falou é muito importante, porque a tecnologia sabe onde eu estou, o que eu estou. Se eu mexo no computador, eu coloco qualquer pergunta, já vem um monte de coisas associadas que podem me levar a tomar decisões que não são minhas, né? No impulso e companhia. Então, a relação primeiro comigo mesmo, com as minhas decisões, depois a relação com o outro, a empatia, o perceber o outro, ou como que o outro está. Por exemplo, nós trabalhamos juntos, e eu percebo, se você não está bem, o modo que você chega. E o modo que você fala, o modo que você brinca comigo. E às vezes nós perdemos esse senso do olhar, do perceber o outro. E aí vamos vivendo num individualismo, numa indiferença com os outros. E só relatando, um grande problema da humanidade hoje é o robsonismo, né, que Descartes falava, é o eu sem o nós. E o Papa chama a importância de estar junto. E nada substitui essa relação com o outro, esse contato que a gente tem de olhar para o outro e sentir o outro também, né? Bem, a gente está chegando, Marcos, aqui no final do primeiro bloco do Aparecida Debate. Eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito bom recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado pela atenção, por ter aceitado o nosso convite. Seja sempre bem-vindo. Um abraço para você. Eu que agradeço, um abraço a todos. Muito obrigado. O Padre Edivaldo vai continuar com a gente aqui no Aparecida Debate. No próximo bloco, vamos entender por que o Vaticano decidiu tratar desse tema agora. A gente volta já. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje discutindo os impactos da inteligência artificial e a reflexão proposta pela Igreja Católica. Continua com a gente aqui em nossos estúdios o Padre Edivaldo de Araújo, que é o diretor da editora Santuário Missionário Redentorista, e agora a gente recebe também, de forma online, o vaticanista e jornalista Felipe Domingos, que está falando de Roma, inclusive, né? Boa noite para você, Felipe. Muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente.
Gostaria de abrir esse bloco perguntando para você como é que foi a repercussão da encíclica apresentada pelo Papa Leão XIV dentro do Vaticano e entre os líderes da Igreja de uma forma geral. Foi uma repercussão bem ampla. Eu acho que, primeiro de tudo, a forma como ela foi apresentada, né? A primeira vez o Papa veio falar sobre essa encíclica ele mesmo, né? Geralmente, esses documentos do Papa, eles são apresentados ali na sala de imprensa para os jornalistas, e aí vem alguns comentaristas, um cardeal, algum especialista. E dessa vez teve isso, mas teve também o Papa, né? Então ele foi apresentado para uma plateia de diplomatas, né? Todos os países com os quais a Santa Sé tem relações diplomáticas, o pessoal da Cúria Romana, né? Os cardeais aqui do Vaticano, e também uma parte dos jornalistas, né? Então foi recebido assim, foi uma apresentação muito solene de um documento. E entre as pessoas que apresentaram, tinha também um profissional da Anthropic, que é uma das principais empresas de inteligência artificial, duas professoras, né, do mundo acadêmico, de diferentes visões aí do mundo, né, e também dois cardeais. Então, para ver que é um tema que abrange muita gente. Eu acho que a imprensa, primeiro busca as manchetes, né, tem aquelas manchetes que chamam mais atenção. Mas se a gente for olhar quem conseguiu ler com calma e já está refletindo sobre o tema da inteligência artificial, recebeu muito bem esse documento, porque assim, a voz do Papa, a voz da Igreja, fazendo um alerta que até agora eu acho que ninguém fez ainda, e a gente pode falar mais sobre isso hoje. Esse é um ponto marcante, que foi a presença do próprio Papa na apresentação da encíclica, que a Camila até relatou para a gente na abertura do programa de hoje. Mas antes da gente continuar o nosso debate, vamos chamar agora uma reportagem que mostra exemplos positivos e responsáveis do uso da inteligência artificial. Essa reportagem sobre como a tecnologia também pode estar a serviço da vida. O avanço da inteligência artificial é rápido. Pequenos passos diários da tecnologia são como um grande salto no modo como enxergamos e lidamos com essa ferramenta. Desde novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT, isso acelerou muito mais, porque a partir daí vieram várias soluções. Hoje tem todas as grandes empresas de tecnologia oferecem alguma solução de IA generativa. E essa solução de IA generativa também, que é o ChatGPT, o Gemini, o Claude, todas elas, o Llama da Meta, todas elas têm várias versões e várias aplicabilidades, né? Então, tudo isso, essas versões e aplicabilidades, implementações diferentes é que está acontecendo muito rápido. A inteligência artificial deixou de ser algo distante. Está cada vez mais presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Seja para traçar uma rota em aplicativo de navegação, por exemplo, ou para transcrição de áudio, elaboração de textos, rápidas pesquisas e por aí vai. E cada vez mais também é usada como solução de problemas por empresas. Esse hospital em São Paulo atende 7.000 crianças por mês e usa a IA para transcrever as consultas e retornos de pacientes. Agilizando os processos, ela dá mais tempo aos profissionais e humaniza o atendimento. Ao invés do médico ficar preocupado com questões burocráticas, com essa parte administrativa do atendimento médico, ele se preocupa em dar atenção para o paciente, ele se preocupa em dar atenção para aquela família que está ali, ao invés do registro do prontuário. Isso também tornou o nosso prontuário muito mais seguro, muito mais completo. Então foram essas grandes intenções que a gente tinha com o uso da ferramenta e que se comprovaram realmente fidedignas durante o uso. O próprio paciente se sente muito mais atendido nesse processo de atendimento, no pronto atendimento, e principalmente com relação à pediatria, onde você tem, na verdade, 3 grandes agentes: o médico, a criança, muitas vezes, e os pais. E o médico tem condições de atendê-los todos de uma forma muito mais ampla, com muito mais cuidado, sem se preocupar em estar registrando isso no computador. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece que a inteligência artificial só pode ser usada como ferramenta de apoio, em hipótese alguma substituindo a decisão clínica do médico. Para um gestor é muito mais difícil lidar com sistemas que são incertos, que não são 100% certos, não são, pode ser 80%, 90%, 70% de probabilidade de a resposta ser certa. E isso, entre outros elementos, mas isso já é um complicador, né? O gestor tem que
se capacitar para lidar. Como é que ele vai lidar? E ele tem que criar, formas de supervisão humana, né? Porque não dá, exatamente porque é sempre uma probabilidade, não uma certeza, você não pode usar aquela resposta na sua organização sem supervisão humana. 7 de cada 10 empresas brasileiras usam inteligências artificiais para recrutar e contratar novos colaboradores. O Marcos enxergou essa oportunidade e desenvolveu 2 IAs. Uma que seleciona currículos para empresas de acordo com as vagas e outra que analisa comportamento de colaboradores para decisões corporativas futuras. Uma vez que a vaga está publicada, os candidatos eles chegam até a plataforma, fazem a aplicação e a ferramenta ela faz um ranking de candidatos com base nos dados da inscrição. Com esses dados, a gente faz pré-entrevista via WhatsApp e faz testes que a empresa julga ser importante, como inglês, lógica ou perfil comportamental. E com isso, a IA passa para o recrutador quem são os candidatos pré-selecionados. O recrutador tem a possibilidade de revalidar como foi essa seleção da IA e marca automaticamente as entrevistas via WhatsApp. Segundo o levantamento da Microsoft, o Brasil está entre os países mais avançados no uso da inteligência artificial no meio corporativo. O relatório aponta que 27% dos trabalhadores que utilizam IA atuam em níveis considerados avançados. E se fosse em 2025, eu te responderia que a grande dificuldade é que as pessoas ainda tinham vergonha de falar que utilizavam IA. Hoje as empresas estão pressionando cada dia mais os funcionários a usar IA. Então, tanto na licença individual como nas licenças corporativas, tem crescido muito o uso da IA e a aceitação dela no processo. O que tem dificultado hoje, principalmente, é que a IA deu asas para pessoas que não sabem voar, muitas vezes. Então, a questão de segurança, LGPD, os processos, esses são os principais pontos que eu tenho visto nas empresas que estão gerando dúvida e riscos para as empresas. Porque não é somente usar a IA, é como usar da melhor forma e as informações não estão tão claras porque é algo muito novo. É importante ver, né, como a tecnologia pode ser utilizada de uma forma consciente e responsável, que ficou bem claro aí nessa reportagem. Agora, Padre Edivaldo, a encíclica fala muito sobre ética. Qual o grande desafio ético da IA hoje? A encíclica ela parte como doutrina social da Igreja. Então, os princípios que estão de base são o princípio do bem comum, o princípio da justiça social, o princípio de solidariedade, princípio de subsidiariedade. Quer dizer, como trabalhar a inteligência artificial, a tecnologia, para a dignidade humana. O ser humano deve ser o centro. E como que nós vamos trabalhar isso de forma consciente? Eu tenho que estar consciente daquilo que eu estou usando como instrumento. Então, as decisões têm que ser minhas. E qual o impacto na vida das pessoas com que eu me relaciono? Por exemplo, o impacto de escolher uma pessoa ou outra. Por que isso? Isso tem que ser tomado por mim, não por um instrumento que não tem a empatia, a percepção da realidade, né? Então, o Papa fala do risco que nós corremos de desumanizar, menosprezar o outro a partir da tecnologia. E a gente tem que ser responsável, usar também. E como que eu vou trabalhar com a realidade da tecnologia. Porque a inteligência artificial, e o Papa usa uma expressão que para mim é fabulosa, a inteligência artificial, ela não é boa nem ruim, mas também não é neutra. É essa, por quê? Porque ela foi construída por alguém, tem um objetivo por alguém. E
as indústrias, quem constrói, tem um objetivo e a gente não pode ser ingênuo. Então tem que ter uma consciência crítica diante da inteligência artificial, diante da tecnologia. Muito bem colocado, viu, padre? Agora, Felipe, houve uma surpresa pelo fato de o Papa escolher a inteligência artificial como tema da sua primeira encíclica? É um tema que já vinha sendo discutido há algum tempo no Vaticano, né? Eles, inclusive, foram até ali o Silicon Valley, né, nos Estados Unidos, onde estão essas grandes empresas. Tem algumas pessoas que já estavam aí já há alguns anos, até 10 anos, envolvidas nisso, mas é claro que nos últimos 2, 3 anos aí, esse tema passou a ser muito mais importante, né? Então, o Papa Leão XIV, quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele sinalizou foi o próprio nome. E ao escolher esse nome, uma referência ao Papa Leão XIII, ele falou, depois ele explicou que a gente vive essa revolução digital. E essa é uma revolução que está transformando a vida em sociedade, as relações, a educação, o trabalho. Então, a gente precisa voltar a fazer uma reflexão do ponto de vista moral, ético, e aí os princípios da doutrina social, né, como o padre falou. Então, desse ponto de vista, a gente esperava um texto nessa linha, mas o que a gente não esperava é que fosse um texto tão bem articulado, né, com conceitos aí bem explicados da doutrina social e com fundamentação bíblica, né? Ele apresenta essas duas imagens de uma construção, quer dizer, de um lado a Torre de Babel, em que cada um quer subir mais alto, né, e pensando só em si mesmo e tal, e sem levar Deus em consideração, e de outro lado a reconstrução de Jerusalém, né, duas imagens bíblicas, quer dizer, que foi que o Neemias, né, segundo aí a passagem bíblica, organizou o trabalho para que todos participassem, todos tivessem voz, que Deus, a cidade de Deus, né, Deus está também no processo. Enfim, ele diz, a gente já está construindo alguma coisa, agora a gente quer construir uma nova Torre de Babel ou uma nova Jerusalém. Então, essa reflexão eu acho que foi nova e acho que essa parte sim surpreendeu. Sem dúvida nenhuma, né? Um documento muito rico, né? Que deve servir de parâmetro para esse debate que se faz necessário nos dias de hoje. Padre Edivaldo, o documento também traz uma reflexão sobre verdade e desinformação. Por que isso preocupa tanto a Igreja? Felipe tocou no ponto que essa encíclica ela é bem fundamentada, né? E um dos pontos é justamente sobre a verdade e a desinformação. A desinformação, que é criticada pelo Papa Leão XIV, nos faz desconstruir a relação humana. Por exemplo, se eu não sei a verdade sobre você, se eu estou desinformado, né, ele parte da pensadora Hannah Arendt, eu desconstruo as relações. E hoje, muitas vezes, aquilo que nós vemos sobre pessoas e sobre a realidade não é o fato em si, mas as interpretações. E nem sempre essas interpretações são verdadeiras. E você tomar uma decisão baseada numa mentira, numa desinformação, é algo incabível para o ser humano, né? Então, nós temos que estar atento. E o estar atento é justamente isso. Saber como que a tecnologia ela está sendo usada. Aquilo que o Felipe falou, para construir uma nova humanidade onde todos trabalham junto, ou uma torre de Babel. Com a IA, a vigilância deve ser redobrada, né? Por conta dessa questão da desinformação. Agora, Felipe, na sua visão, qual pode ser o impacto dessa encíclica do Papa Leão XIV no debate mundial sobre a inteligência artificial? Eu achei muito interessante o que o responsável ali, um dos cofundadores da Anthropic, que é uma dessas empresas de inteligência artificial, o que ele falou. Ele disse, na apresentação, ele disse o seguinte, a gente tem alguns estímulos para desenvolver inteligência artificial. Geralmente é um estímulo financeiro, quer dizer, eles querem ganhar dinheiro.
eles querem ser os primeiros a chegar, então essa ambição, essa ganância de chegar primeiro, e aí você vê hoje uma grande disputa entre Estados Unidos e China, muito parecida com a disputa que a gente viu no passado pelas armas nucleares ou a corrida espacial, né, entre Estados Unidos e a União Soviética, enfim, é uma disputa para chegar primeiro, porque se eu não chegar, o outro vai chegar e eles vão ter mais poder do que eu. Então, esses incentivos, né, são os que realmente estão conduzindo a indústria hoje. O que o cara da Anthropic falou foi o seguinte: a gente precisa de gente como o Papa que não se deixe influenciar por esses mesmos incentivos, que tem outros incentivos em mente. E aí a defesa da dignidade humana, que é o que o Papa Leão faz. Esse é o grande incentivo dele para falar desse assunto. Ele está falando, a gente está numa era que a gente precisa voltar para uma coisa tão elementar que é a defesa da vida humana, que é o princípio mais básico da doutrina social da Igreja. É a dignidade humana, o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, e nada pode tirar deles essa dignidade, nada, nenhum erro, nada que a gente fizer tira essa dignidade intrínseca, porque é parte dessa dignidade que o ser humano participa da criação. Quer dizer, o ser humano é o único ser criativo, né? É isso que o Papa tem dito. A inteligência artificial não pode ser criativa. Então, eu acho isso, essa mensagem de dizer existem outras coisas que a gente precisa considerar. E os grandes poderes aí, das empresas e da política, nesse momento, não estão considerando. Eles estão considerando recursos financeiros, políticos, econômicos, chegar primeiro, né, poder bélico, e uma boa parte da encíclica fala disso também, de como a própria guerra está mudando. A guerra virou normal de novo. Então o Papa faz um alerta muito forte, fala, olha, a gente precisa tomar cuidado, porque aqui a gente tem uma coisa que pode nos levar numa boa direção, mas que nesse momento os incentivos não estão sendo os melhores, né? Felipe, a gente está fechando aqui o segundo bloco. Eu quero agradecer muito a sua participação e principalmente as reflexões que foram trazidas hoje para o Aparecida Debate, tratando desse assunto tão importante. Muito obrigado, viu, pela presença. Até uma próxima oportunidade. É sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Até mais. Um abraço para você. Padre Edivaldo continua com a gente para o terceiro e último bloco. E no último bloco a gente vai falar sobre como a igreja também tem buscado entender e utilizar a tecnologia na evangelização. A gente volta já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje discutindo os desafios e os limites da inteligência artificial sob o olhar da igreja. Segue com a gente aqui em nossos estúdios o padre Edivaldo Araújo, diretor da editora Santuário, e agora a gente recebe de forma online o padre Danilo Pinto, diretor da Rede Excelsior e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença aqui no Aparecida Debate. Boa noite, padre Danilo, tudo bem com o senhor? Boa noite, Eduardo. Boa noite, padre Edivaldo. Boa noite, queridos telespectadores. Uma alegria estar aqui com vocês no programa Aparecida Debate. Alegria toda nossa. Eu começo perguntando para o senhor como é que surgiu a ideia do curso sobre inteligência artificial e missão pastoral. Então, Eduardo, logo quando se popularizou a inteligência artificial por meio do lançamento do chat GPT e com a proliferação destas inteligências, à medida em que as pessoas começaram a fazer o uso, começaram a surgir um levantamento de perguntas a respeito de como é que poderíamos nos aproximar desse tema do ponto de vista eclesial, uma vez que algumas experiências já estavam suscitando perguntas, alguns problemas começaram a surgir também no contexto das nossas dioceses e de parte da Sociedade Brasileira dos Cientistas Católicos, começamos a receber demandas de formação. Tivemos a oportunidade de conversar com o Episcopado Brasileiro logo no ano de 2023, na Assembleia de abril daquele ano, depois também de contribuir com a formação dos assessores da Conferência Episcopal e, mais adiante, começamos a receber solicitações das mais diversas ordens e expressões eclesiais para o trabalho com o assunto. Diante do desafio, né, de sistematizar esse conteúdo
e de estar presente em tantos lugares, tomamos a iniciativa de elaborar um primeiro curso que pudesse dar uma palavra sobre o assunto. Até porque os estudos sobre o tema no ambiente eclesial ainda são poucos. Já começamos a ter uma palavra do magistério da igreja em alguns âmbitos, por exemplo, a Santa Sé, né, por meio dos dicastérios de doutrina da fé e dicastério da cultura e da educação, publicaram há pouco um documento chamado Antiqua et Nova. Depois, recentemente, a Comissão Teológica Internacional publicou um outro chamado Quo Vadis Humanitas, sobre essa mudança antropológica que tem acontecido no contexto das inteligências artificiais. E agora o próprio Papa Leão, com a sua primeira encíclica, Magnificat Humanitas, sobre a pessoa humana no contexto das inteligências artificiais, sobre o cuidado da pessoa humana na era das inteligências artificiais. Então, esse contexto todo foi reclamando um curso como este. Padre Edivaldo, fica claro, né, que a igreja, ela entende que não dá mais para ficar distante desse debate sobre tecnologia e inteligência artificial. Tem que estar inserido nesse aspecto. A postura da igreja nos documentos sempre foi discutir a presença do ser humano na realidade que está inserida. Não? E a tecnologia é a nova realidade hoje. Não é uma postura de medo ou de rejeição, mas de responsabilidade de como eu posso usar a tecnologia como um instrumento, a inteligência artificial em benefício da dignidade do ser humano. Então, essa discussão que o Papa traz serve para nós termos uma consciência de como nós estamos usando a tecnologia. E a igreja, ela ajuda a perceber isso se nós olharmos fortemente como que o Padre Danilo está falando, a aliança educativa também, o documento que foi feito pelo dicastério, como que nós podemos usar e ajudar a formar a pessoa humana na educação para o uso da tecnologia. A IA, bem usada, ela pode ser de uma grande serventia, mas tem os seus limites, né? Isso que a gente está questionando aqui no Aparecida Debate. Aliás, Padre Danilo, queria perguntar de que forma que a inteligência artificial pode ajudar na evangelização e na missão da igreja. Exatamente. Obrigado, Eduardo, pela pergunta, né? Quando a gente se depara com esse tema, às vezes nós somos assim facilmente conduzidos ao aspecto pragmático da questão, né? Como é que a inteligência artificial pode utilizar pode ajudar na nossa ação evangelizadora? Mas o que a gente observa? Para além do aspecto pragmático, existe uma preocupação do magistério recente a respeito de que pessoa nós estamos nos tornando. Que homem, que mulher estamos nos tornando nesse contexto contemporâneo a partir das transformações que as inteligências artificiais têm causado na relação que a gente estabelece com a gente mesmo, com os outros e até com o próprio Deus. Pequeno exemplo, para que a partir daí a gente possa discernir como é que a gente pode utilizar na evangelização. Quando a gente pensa, por exemplo, no modo de funcionar de uma inteligência artificial, por meio da operação do algoritmo, a inteligência artificial ela é programada para aumentar a nossa permanência dentro do contexto onde estamos inseridos, aumentando também ali o nosso engajamento com aquele conteúdo. A inteligência artificial, dentro do que é chamado de algoritmo de aprendizado, ela consegue hoje mapear aqueles conteúdos que mais correspondem às nossas dimensões instintivas. Quem reflete isso é um autor chamado Max Fischer, numa obra chamada Engenharia do Caos. Mas pense aqui o senhor que ao nosso redor, então, vai sendo formada uma espécie de bolha de informações, onde nós estamos inseridos. Essas bolhas de informações, elas vão reproduzindo conteúdos que correspondem à visão de mundo que a gente já tem.
e diminuindo a nossa exposição ao outro, a quem é diferente, à alteridade. Então, quando o senhor me pergunta assim, isso tem um risco? Porque isso pode ajudar a acentuar a polarização, a radicalizar opiniões, ou mesmo trazer para esse contexto problemas que já estão presentes na sociedade e que aparecem na hora em que a gente alimenta essas bases de dados com as nossas curtidas, comentários e compartilhamentos. Então, quando o senhor me pergunta assim, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial na missão da igreja? Eu acho que a gente pode utilizar a inteligência artificial na missão da igreja, primeiro com uma postura de discernimento e uma postura de atenção a respeito de que forma é que a gente pode estar nesse contexto sem se desfigurar como pessoa humana. Esse aqui é um ponto. Depois, um segundo ponto, como é que a gente pode também estar nesse novo ambiente antropológico sem descuidar de algumas coisas que são muito importantes e essenciais para a gente, como, por exemplo, a escuta do outro. Recordemos o Papa Francisco no 58º Dia Mundial das Comunicações, que nos propôs o tema da escuta como tema do Dia Mundial das Comunicações. Mas por quê? Porque a gente está vivendo uma crise de escuta atenta. Eu acho que, considerando esses dois elementos, a experiência da escuta do outro e a disposição para a experiência do discernimento, que aí a gente pode verificar de que forma a gente pode utilizar na missão da igreja. E aí sim podemos fazer coisas maravilhosas. Utilizar, por exemplo, no planejamento pastoral, utilizar na produção de materiais de comunicação, agora economizando recursos, e isso do ponto de vista de vídeo, do ponto de vista de áudio, de produção de imagens, utilizar para elaborar itinerários formativos no contexto da iniciação à vida cristã, ou mesmo no próprio trabalho da educação católica, no quesito da caridade, né, da dimensão sociotransformadora da fé, ajudar a mapear as vulnerabilidades que estão presentes no nosso contexto e encontrar formas de melhor acompanhá-las pastoralmente, agora munidos de outros recursos. Então, existem coisas maravilhosas, extraordinárias, que podem ser feitas, mas não podem ser feitas se colocam em questão e em risco a dignidade da pessoa humana, que é essa a principal preocupação do Papa Leão XIV. Nessa linha, Padre Edivaldo, eu pergunto para o senhor, né, existem limites para o uso da tecnologia dentro da vida religiosa e pastoral? A tecnologia, o IA, pode ser usado e deve ser usado, mas a partir dos valores cristãos, né? E nesses valores cristãos, o primeiro limite é que o ser humano não pode ser substituído, a relação humana não pode ser substituída. Então, o contato humano, o presencial, o estar perto, a presença afetiva e efetiva, ela tem que ser ali desenvolvida, né? A prioridade do ser humano, a dignidade do ser humano tem que ser altamente preservada. Então, quando nós usamos a IA, usamos a tecnologia, sempre a favor do ser humano e do levar a boa nova, o Evangelho, para que o Evangelho seja a prioridade e, levando a boa nova, construir uma boa realidade. Aquilo que o Papa fala, a civilização do amor, não a civilização do poder. A gente está caminhando aqui para o final do Aparecida Debate, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta ao Padre Danilo e também ao Padre Edivaldo. Tem em torno de uns 3 minutinhos aí para a gente poder debater esse assunto. Eu sei que merecia mais tempo, mas é o limite que a gente tem aqui agora, nesse momento. O que não pode ser substituído, na opinião do senhor, Padre Danilo, pelas máquinas? A experiência do encontro, né? As inteligências artificiais, elas podem até nos favorecer a conexão, mas elas não substituem o encontro, não substituem a escuta e, principalmente, a dignidade da pessoa. Então, eu destacaria esses 3 elementos como sendo elementos insubstituíveis nesta nossa experiência de encontro com as inteligências artificiais, de trabalho e da mediação que agora elas favorecem
para diversas experiências que nós realizamos na nossa vida, no campo da mobilidade urbana, no campo do acompanhamento de saúde, na tarefa educativa, nas experiências de lazer e até na própria vivência da fé. Padre Edivaldo, o que não dá para substituir? Olha, eu acho que o ser humano, né? A encíclica traz a realidade da tecnologia, mas ela fala do desafio antropológico. Então, é como o ser humano se posiciona. Então, eu creio que a valorização do ser humano sempre tem que ser colocada em primeiro lugar. Isso ficou bem claro durante todo o programa de hoje, né? Padre Danilo, muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate, para a gente iniciar essa reflexão, né, a partir dessa bela encíclica do Papa Leão XIV, que trata da questão da dignidade humana, da inteligência artificial, e que sirva de parâmetro para que a gente possa ampliar essa reflexão e essa discussão, porque não adianta, a IA já faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e a gente tem que saber lidar com ela da melhor forma, como disse o nosso Santo Padre. Obrigado, Padre Danilo, um abraço para o senhor, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, viu? Um grande abraço, honrado com o convite, que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado. Padre Edivaldo, mais uma vez, uma grande alegria, uma satisfação ter o senhor aqui conosco no Aparecida Debate. A gente esteve junto para refletir sobre a encíclica do Papa Leão XIII e agora do Papa Leão XIV. Seja sempre muito bem-vindo, uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço o convite e é sempre bom levar, né, a mensagem da igreja, e eu convido a todos a ler, debater essa encíclica que está excelente, nos ajuda muito, né, nos dias de hoje. Inclusive trazer para a comunidade, né? Isso. Discutir na sua paróquia junto ao grupo que você tem. Bem, a encíclica do Papa Leão XIV propõe justamente isso, a tecnologia pode ajudar, facilitar e transformar muitas realidades, mas o que nos torna humanos, a fé, o afeto, a consciência, o encontro e o amor não pode ser substituído. Você pode rever o nosso conteúdo no YouTube da TV Aparecida e, claro, pode ficar por dentro da nossa programação através do nosso Instagram que vai aparecer aí para você, @jornalismo TV Aparecida. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você, um bom descanso e até o próximo Aparecida Debate.